partir de agora, eu quero falar com vocês e discutir um pouco com vocês o que foi feito a partir disso. No meu doutorado, eu poderia muito bem ter transitado num trabalho de natureza teórica, mas eu falava para o meu orientador, não, eu quero levar essas discussões para a sala de aula, e aí a gente se mobilizou para isso. Então, a partir de agora, eu vou abordar um pouco sobre o que eu produzi e aí, a partir disso, gerei reflexões sobre a questão da ética química no ensino, na formação do químico. Tudo bem? E aí, o que eu queria buscar compreender lá na minha tese de doutorado? Como é que a gente pode promover discussões sobre a ética química na formação dos futuros profissionais de química? E por que essa questão? Como eu comentei a vocês, era ainda muito incipiente. Se eu já falei que a filosofia da química era incipiente, levar a discussão relacionada à ética química era ainda mais incipiente. O que a gente encontrava eram autores só falando, olha, é importante de levar essa discussão para a sala de aula, mas sem detalhar, sem apresentar questões mais específicas sobre o como a gente levaria aquilo para a sala de aula. Então, essa era uma das grandes questões que eu tinha naquela ocasião. E a partir disso, tendo definido abordagens, estratégias e recursos, como é que essas estratégias, essas abordagens, esses recursos poderiam contribuir ou gerar dificuldades e limitações para promover esse tipo de discussão. E aí vai entrar daqui a pouco, eu vou falar mais a respeito dessas abordagens que eu selecionei para promover essa discussão. Então, eu queria entender melhor como as ferramentas que eu utilizaria me ajudariam a promover essa discussão, tanto nas suas contribuições, como também nas suas limitações e dificuldades. E é claro, e no fim de tudo isso, eu queria caracterizar, existia já muito bem na literatura os motivos para isso, mas eu queria também, a partir do contato com essas atividades, com os alunos, perceber como é que esse tipo de discussão poderia contribuir com o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes sobre a química, e em especial sobre a ética química. Então, eram 3 grandes questões que eu tinha para responder na minha pesquisa de doutorado. Tudo bem? Poderia ter respondido elas de natureza teórica, mas vocês vão perceber que eu queria fazer alguma coisa que fosse além do teórico. E aí, o trabalho ele repousou em planejar, implementar e avaliar 2 experiências ou 2 intervenções didáticas com estudantes de química do ensino superior. Então, a partir de tudo aquilo que eu estudei sobre a filosofia da química, sobre a ética química, e também trazendo contribuições da história e filosofia da ciência, de maneira geral, no ensino de ciências, tudo isso serviu como referencial para eu planejar essas ações e desenvolvê-las em sala de aula e avaliar, ajudar a responder aquelas 3 questões de pesquisa que eu apresentei a vocês. Na minha tese tem uma seção que eu dediquei só para responder cada uma daquelas questões de uma maneira bem detalhada, para que os membros da banca tivessem com bastante clareza como é que eu estou respondendo essas questões de pesquisa. Tudo bem? Então, falando um pouco dos contextos, né, em que eu realizei essas ações, essas atividades. O primeiro deles surgiu, digamos assim, não por acaso, mas não foi algo assim planejado quando surgiu. Mas o meu orientador na época, o professor Paulo Porto, ele foi convidado para ministrar um minicurso no Encontro Nacional de Estudantes de Química, o ENEC. Não confundir com o encontro o ENEC do ensino de química. Esse é focado nos estudantes, o ENEC com que somente ele é focado para pesquisa, mas também envolve também a formação de professores. Eu já participei do ENEC, tem muito licenciando, muito professor que participa, mas é um congresso de natureza científica relacionado ao ensino de química. Esse aqui era um encontro de estudantes, organizado por estudantes. E aí ele falou, Evandro, a gente está aqui num dilema, você quer fazer, a gente não sabe os contextos, não sabe onde a gente pode discutir essas ideias, quem possa ser aberto a esse tipo de discussão, já que é algo novo, que não existia, e eu fui convidado. Você não quer topar, você não quer planejar comigo uma ação que se relacione? Porque eu vou falar sobre a filosofia da química. Então, a gente pode pegar a ética química como um tópico ali de discussão para, digamos assim, articular e estruturar tudo que for feito. Aí eu, como já estava interessado, inclinado nisso, falei, não, vamos sim. E aí lá nesse ENEC, que tinham estudantes de várias localidades do Brasil, ocorreu em São Paulo, porque eu estava lá na USP, em São Paulo, e foi na USP que esse evento ocorreu, mas tinham estudantes de várias localidades do Brasil, tanto do bacharelado quanto da licenciatura.
tudo bem? E aí a gente teve ali 8 horas de atividades que foram divididas ao longo de 3 dias. Se eu não me engano, eram todas as manhãs durante esses 3 dias de atividade. Já tem alguns anos isso que eu realizei, tudo bem? E aí um segundo contexto, que aí conversando com um colega de grupo, o José Otávio Baldinato, que era já professor do Instituto Federal aí de São Paulo, ele se dispôs a falar, Evandro, se você quiser, a minha disciplina está aberta aqui, além de eu conhecer você, a sua pesquisa, eu queria, na minha disciplina de História e Filosofia da Ciência, ele discutiu isso comigo, ele falou, olha, aqui na disciplina eu foco muito na História e Filosofia da Ciência, claro, História da Química, especial com casos da Química, mas a Filosofia da Ciência focada muito naquela abordagem nos clássicos da Filosofia da Ciência, que são os que são geralmente tratados no que é a ciência final do Chalmers. E eu queria ampliar isso, incorporar um tópico que fosse além disso, incluísse a química, já que o curso que ele estava ministrando, essa disciplina de História e Filosofia da Ciência, era para um curso de licenciatura em Química. Então, tanto o meu interesse quanto o dele se uniram, e aí, nesse segundo momento, eu consegui desenvolver essas discussões nessa disciplina. Era uma disciplina obrigatória do curso, eram alunos do terceiro período, e a gente desenvolveu isso em 4 horas e meia, tanto com atividades em sala, quanto com atividades extra-classe. Percebam que a gente não tinha muito tempo, não era um curso de um semestre, não, eram algumas aulas que dava para fazer isso, tudo bem? Então, foi a partir desse contexto que eu mobilizei, planejei e apliquei as ações que eu vou discutir com mais detalhes a partir de agora com vocês, tudo bem? Então, foram esses os 2 contextos. E aí, eu organizei essas atividades em 3 grandes blocos de discussões, de aulas, de atividades que a gente desenvolveria nelas, tá? As 3 ocorreram, é claro, às vezes por conta do tempo disponível, algumas tiveram que ter uma redução, algum remanejamento, mas todas elas foram abordadas nas 3 intervenções que eu relatei, os 2 contextos que eu relatei a vocês, tudo bem? Tanto no congresso quanto na disciplina. Mas um dos blocos que eu queria abordar com os alunos e desenvolver com eles era um que eu chamei de fundamentos filosóficos, ou abordagem filosófica. Eu estava lendo muito sobre a filosofia da química, e aí eu pensei, poxa, já tem aqui os filósofos que trabalham com isso, ou mesmo os educadores que têm interesse nessa área, muitos deles já têm algumas ideias já organizadas, refletidas sobre a filosofia da química, sobre a atividade do químico e questões relacionadas, em especial, à ética química. Aí eu estruturei lá uma parte das minhas ações que eram voltadas a apresentar questões, ideias e levantar problematizações que eram oriundas, que eram inspiradas nas discussões da filosofia da química. E é claro, dentre várias coisas que eu discuti com os alunos, dou um enfoque maior aqui aos aspectos de natureza ética, questões para discutir ética em geral, a ética profissional, a ética científica e, finalmente, a ética química, para eles notarem essa crescência de questões de natureza ética que eles já conheciam, para eles compreenderem como é que isso se relacionava e o que não se relacionava, o que não tinha contribuições para a ética química. Mas eu também discuti também com eles um pouco do que eu falei com vocês aqui, essas questões de maneira mais geral sobre a atividade dos químicos, sobre o que os químicos fazem, sobre o que os químicos produzem, essas contribuições da filosofia da química. Um ponto bem importante, que vai ficar mais claro quando eu for discutir sobre as limitações, é que era um foco bem em situações de natureza abstrata. As próximas abordagens que eu vou comentar com vocês, elas tinham contextos concretos para os alunos refletirem. Hoje, e com a minha experiência docente, fica cada vez mais claro a mim que para os alunos é muito mais, tem muito mais facilidade, tem muito mais possibilidade de estabelecer conexões se a gente desenvolve essas discussões com contextos, seja com a história da química, ou história da ciência de maneira geral, seja com contextos contemporâneos, atuais de coisas que estão acontecendo. Isso ajuda a promover as reflexões. E nessa primeira parte aqui, eu foquei em discussões de natureza mais geral, levantando questões sobre, vocês acreditam que existem problemas éticos que a química tem, que a física e a biologia não têm? Questões dessa natureza que foram sendo formuladas e apresentadas aos alunos e que eu fui promovendo a discussão. Um segundo bloco aqui, bem importante, se relacionou a trazer essas discussões da ética química a partir de contextos históricos. E um contexto histórico bem específico que eu já vou falar daqui a pouco com vocês, que se referiu à produção
e comercialização e disseminação de duas substâncias que impactaram muito o século XX. Primeiro, o tetraetilchumbo, que foi utilizado durante décadas como antidetonante em combustíveis. E aí percebam, já tinha o chumbo lá no nome, todo mundo sabia que tinha chumbo. Isso foi utilizado durante muitas décadas como antidetonante na gasolina. E os CFCs, que durante muito tempo se imaginou que eles eram substâncias inertes, e depois de muito tempo as pesquisas começaram a serem feitas com maior quantidade, com maior detalhamento, e se perceber que eles, tudo bem, aqui na nossa, onde a gente está vivendo, pode ser que realmente elas sejam inertes, mas quando elas começam a subir e atingir lá a alta estratosfera, não é bem assim o que acontece. Então, nesses contextos, contando a história desses casos históricos, eu consegui apresentar uma série de questões para discutir com os alunos. Então, aqui é uma segunda abordagem que eu tratei que foi mais relacionada à contextualização histórica. E, por fim, eu trouxe também uma contextualização contemporânea, que isso é uma coisa que existiam já alguns autores que trabalhavam com o que eu vou chamar de casos hipotéticos, e eu vou mostrar um trechinho para vocês do que é esse caso hipotético, mas é basicamente uma descrição sucinta, em no máximo uma página, que você tem um personagem que está vivendo uma situação e que você, no caso dos que eu vou mostrar para vocês, eu que escrevi, é claro, inspirado em algumas coisas, mas que eu que escrevi, contei aquela história, e ao fim do contato com aquela situação, existia um problema ético que aquela pessoa estava enfrentando e que esse aluno se colocaria no lugar dela para tomar sua decisão. E nesse processo de tomar decisão, a gente ia fazer uma análise, uma reflexão de todas as questões, as circunstâncias que estariam envolvidas naquela decisão e as consequências daquelas decisões. E aí, essa era uma maneira dos alunos avaliarem os problemas éticos inspirados na atividade química, nessa mais próxima que os químicos estão vivendo nesse momento, que não necessariamente foram os problemas éticos que foram vivenciados por químicos no passado. No caso da história da química, certamente há uma série de questões que ainda são válidas mesmo para o contexto contemporâneo. Mas aqui era uma maneira do estudante se relacionar com um contexto mais familiar a ele, um contexto mais próximo ao que ele trabalharia. Tudo bem? Então, eu organizei as ações nessas 3 abordagens, aí tiveram aulas, atividades, materiais que foram confeccionados para isso. Falando um pouquinho mais do caso histórico, e aí eu estou citando aqui porque é um professor que foi aluno do professor Paulo Porto, que a Thaís conhece muito bem, que foi o Hélio Viana. Se a Thaís tiver contato com ele, manda um abraço para ele, porque ele foi muito importante, porque o Paulo já tinha orientado o Hélio no doutorado, já tinha ali um germe, o Hélio já tinha dado alguns encaminhamentos para realizar discussões de natureza ética a partir desse caso histórico, que foi a produção do tetraetilchumbo e dos CFCs. Então, tem o texto ali que eu fala. Só te contar, o Hélio, ele é professor aqui na Unifesp. Ele ficou muito tempo vinculado ao nosso curso, né? E agora, de uns, acho que 2 ou 3 anos, ele foi para o curso de Ciências Ambientais. Mas ele ainda é professor acho que numa disciplina da pós. Legal, então, legal. Eu sabia que estava por aí, mas como já tinha alguns anos que eu não tinha notícia, eu estava na dúvida se ele ainda estava. Sim, sim. Está no curso de Ciências Ambientais, mas está aqui na Unifesp. O que tem tudo a ver com o que ele pesquisou no doutorado dele. E eu li o doutorado dele várias vezes, então não me admira ele ter ido para ambiental. Então, o trabalho dele me ajudou muito. É claro, ele escreveu uma tese que tem diferentes objetivos, mas ele tem um artigo muito legal que ele conta a história relacionada à produção, à disseminação e as consequências da produção do tetraetilchumbo. E é interessante que essas 2 substâncias estiveram envolvidas, não era nem um químico, mas um engenheiro mecânico, Thomas Midgley Jr., ele esteve envolvido na produção dessas 2 substâncias e tem uma história muito interessante, tem várias questões éticas que a gente pode levantar aqui. Eu não vou detalhar nenhuma delas, mas o principal que eu queria discutir era a questão das implicações de quando você produz uma substância e ela vai para o ambiente. Essas 2 substâncias permitem levantar uma série de discussões. E aí eu coloquei o link do artigo, já que a tese é uma coisa um pouco mais robusta, demanda mais tempo e também interesse, disponibilidade para conhecer mais detalhes, mas tem esse artigo, que inclusive foi o artigo que, digamos assim, estruturou as discussões que eu levantei com os alunos. Então fica ali a sugestão a vocês desse texto do Hélio, que eu gosto bastante. E quem quiser conhecer mais, recomendo a tese, que vai estar ainda mais detalhado esses casos históricos. No fim, eu estudei tanto a tese quanto o artigo, mas para os alunos, eu só disponibilizei para discussão para eles o texto do Hélio. Tudo bem?
E aí, a outra abordagem que eu vou falar um pouquinho mais é sobre os casos hipotéticos. Eu tive contato com o autor, o Kovac, que se eu não estou me enganando, nada é Kovac, o nome dele, que ele tem um livrinho sobre a ética química, a ética na química, em que ele compila uma série de casos, ele não chama de hipotéticos, eu acho que ele chama só de casos, estudos de caso, em que ele apresenta uma situação e ali ele coloca algumas questões que podem mobilizar uma discussão de natureza ética. Eu achava interessante, mas achava que faltavam coisas lá que eu acho que seria importante os alunos terem contato. E aí, lendo outras metodologias, como as que são defendidas pela eu não vou lembrar, a Queiroz, a Sá, eu estou lembrando só dos nomes de citação, tá, gente? Depois vocês podem acessar tanto o artigo quanto a tese, que são aqui educadores, pesquisadores aqui do Brasil da área de ensino de química, que elas têm livrinhos de estudo de caso para o ensino de ciência, em especial para o ensino de química. Aí, unindo tanto esse livro dele quanto dela, por exemplo, putz, eu acho que eu vou produzir meus próprios casos, e aí acabei chamando de hipotético, porque é uma situação ideal, que tem algumas condições, tem algumas características, e escrevi os textos que promoveriam, estimulariam as discussões. Só para vocês terem uma ideia, eu produzi para a tese 2 casos hipotéticos, ambos foram discutidos nas 2 intervenções, tudo bem, e aí eu produzi mais um que foi utilizado depois por um evento que eu fui convidado, que era focado para os engenheiros. Mas, para quem tiver curiosidade, lá na tese tem nos apêndices, porque fui eu que escrevi, saiu da minha cabeça, é claro, inspirado em outras coisas, esses materiais. Tem tanto o texto, que é no máximo de uma página, e algumas questões para mobilizar, levantar as discussões de natureza ética que a gente tem interesse. De qualquer modo, eu fui lá, exerci meu espírito de escritor, assim, trouxe os elementos aí de criatividade, e um dos casos que eu coloquei um trechinho aqui para vocês, só para vocês entenderem, é o caso da Mariana. Mariana é um pseudônimo, é um nome fictício, mas é o nome de uma amiga minha da pós-graduação que, quando eu estava escrevendo em conversa com o Paulo, eu falei, vamos dar o nome aqui de uma amiga que a gente conhece, ainda que não seja ela que tenha vivenciado essa situação. A situação é hipotética nesse sentido também. Só o nome é uma alusão, uma menção, uma homenagem, talvez, para essa minha amiga. E aí, essa Mariana, ela está trabalhando como posso dizer, um laboratório de análises, que presta serviços para várias indústrias. E ela tem um trabalho rotineiro de sempre ir lá coletar as águas do rio, analisar como é que está a quantidade de uma certa substância. E aí chega um certo momento que ela vai fazer uma análise e ela percebe que os dados que ela está coletando nas últimas remessas estão chegando próximo ao limite, e é por isso que o título é Próximo ao Limite do Caso Hipotético, próximo ao limite estipulado pelos órgãos ambientais. Ainda não atingiu esse máximo, mas ela, como é uma química bem consciente, ela começa a se preocupar e vai perguntar para o chefe dela se ela pode fazer análises adicionais que ela geralmente não faz, e aí o chefe dela fala, olha, o protocolo é fazer 3, se você for fazer 3, vai gastar mais tempo, dinheiro, recurso, e como já está dando, a gente está chegando ali a gente está abaixo do limite, a gente está fazendo tudo certo, não tem nenhum problema. E aí a Mariana ficou com aquilo encucada, falando, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu apresento algumas informações, além dessas que eu apresentei a vocês, para dar digamos assim, um mínimo panorama. Tudo isso aqui tem uma página, tem um trechinho aqui de um parágrafo, mas não tem mais de uma página dessa situação. E aí termina com, digamos assim, o dilema, assim, o que ela vai fazer? Ou o que o aluno, quando for ler esse caso, poderia fazer? Que tipo de decisões ele poderia tomar para aquele caso e, a partir disso, realizar as reflexões de natureza ética. Quais são as consequências da Mariana se tomar essa decisão? Quais são as consequências para o laboratório que ela trabalha, para a sociedade em que ela vive, para o ambiente, se uma daquelas decisões for tomada? Tudo bem? Então, só para vocês entenderem melhor como é que é esse caso hipotético. Bacana. E aí, tendo discutido brevemente para vocês essas abordagens, um pouco da metodologia, como é que foi produzido os dados? Tudo que foi feito nas 2 intervenções foi feito um registro audiovisual, e aí eu usei uma metodologia muito interessante que o grupo do Eduardo Mortimer utiliza há bastante tempo, mas eu não noto muitos outros grupos utilizando, que é a produção de mapas, tanto de episódios quanto discursivos. E para vocês entenderem o que são esses mapas, eu vou mostrar um para vocês, tá? Que é basicamente, você assiste uma aula e você organiza vários momentos daquela aula.
quem é professor, quem já entrou em sala de aula, sabe que numa aula acontece uma série de coisas. Sejam atividades, questões, e aquilo são momentos da aula. E quando a gente usa uma metodologia como essa aqui dos mapas, você consegue organizar cada um dos momentos que ocorreram em sala de aula. Tem uma série de colunas aqui de categorias para organizar o que estava acontecendo ali. Eu segui de uma maneira bem rigorosa, acho que quase todas as categorias, ou se não todas, desse referencial. Mas, de qualquer modo, a ideia aqui é organizar o que está acontecendo, para que, a partir disso, você organize esses momentos da aula, você foque naquilo que te interessa, porque às vezes acontecem coisas na aula que não vão ajudar a responder às suas questões de pesquisa. São coisas que também são interessantes, mas para a sua pesquisa não vão contribuir em muita coisa. Por exemplo, nesse momento 7, que tem um momento tanto de início quanto de duração, eu levanto para os estudantes a seguinte questão: os químicos podem enfrentar questões éticas próprias, diferentes das enfrentadas do físico e do químico? Nesse momento eu lanço a questão e os alunos começam a participar. Então aqui é um momento muito específico. Como uma das minhas questões é relacionada à ética química, aqui eu posso abrir esse momento, que tem um tempo de duração, e estruturar ele, detalhar ele em um mapa de sequências discursivas, que foram todas as ideias que foram discutidas ao longo do tempo e quem foi interagindo com aquilo. Se fui eu somente, ou se os alunos foram participando, se eles foram respondendo, se eles foram complementando, e por aí vai. Os mapas são bem interessantes, embora eles deem trabalho de serem feitos, eles permitem você já ter um contato com o seu dado, você vai refinando o seu dado, você vai delimitando o que te interessa, e ele te orienta para onde te interessa. Como eu comentei, nem tudo o que acontece numa aula, no sentido de responder uma pesquisa, vai te ajudar. Tem coisas lá que aconteceram que poderiam gerar uma outra pesquisa que ficaram de fora. E além disso, ao fazer isso, você não precisa transcrever a aula inteira. Você vai transcrever os trechos de interesse falando, aconteceu em tal momento, em tal mapa de sequência discursiva, em tal mapa de episódios. E aí você vai delimitando e só transcreve o que te interessa, ou seja, o que foi dito por mim ou pelos participantes da aula. Tudo bem? Então, recomendo bastante. Além disso, tiveram outros materiais que também serviram para a coleta de dados. Um questionário inicial para levantar as concepções dos alunos, um roteiro de leitura do caso histórico para dirigir a atenção deles, dos alunos e alunas, para o que me interessava, porque tinham várias coisas que poderiam ser abordadas no caso histórico. As minhas eram direcionadas à ética química. Os casos hipotéticos, tanto com o texto quanto as questões, e, por fim, um questionário de avaliação da aprendizagem, para tentar avaliar as principais ideias de todas essas discussões que se relacionavam à ética química e que a gente podia notar que se modificou em relação ao início das aulas. E aí eu digo a vocês que eu tinha muito material. No fim, eu utilizei muito mais os mapas e as transcrições, e esses documentos escritos tiveram um papel bem só de complementar as minhas análises, tá? Então, foi um cuidado, é melhor ter mais materiais do que faltar materiais na hora de análise. Então, eu já me precavi quanto a isso, mas, de fato, o que foi pesquisado, que foi utilizado grandemente, foi a questão dos mapas e as transcrições que foram feitas para responder as minhas questões de pesquisa. E aí, é claro, eu tenho um capítulo inteiro só discutindo os resultados e conclusões e considerações sobre como é que a gente ensina a ética química. Eu vou só apresentar algumas ideias que foram as que mais marcaram na época, essa investigação. Vamos lá. Primeira coisa que eu percebi, que são, digamos assim, compreensões gerais dessa pesquisa. Eu já tinha isso, claro, porque eu já tinha leitura na área de História e Filosofia da Ciência, ou mesmo em Educação e Ensino de Química, da necessidade de você sempre diversificar as abordagens, as estratégias para ensinar alguma coisa. Porque cada metodologia, por mais interessante, por melhor que ela seja, ela nunca vai contemplar todo objeto. Ela sempre vai ter limitações intrínsecas a ela. Então, você utilizar diferentes abordagens, como eu destaquei para vocês, vai contemplar aspectos que uma ou outra não dá conta. Então, com a pesquisa ficou claro isso para mim, e eu vou dar alguns exemplos a vocês dessa importância. A segunda é que ficou claro o papel da filosofia da química. Foi na filosofia da química, esse campo que independe da educação e do ensino que já existia, que eu fui lá e selecionei as questões, os temas, as ideias que eu julgava pertinentes, adequadas e que atingiriam os objetivos que eu tinha com a minha pesquisa para promover essas discussões. Então, se não tivesse filosofia da química, não tinha nem como eu mobilizar uma discussão da ética química. Talvez nem existiria ou seria extremamente rasa. E aí, com um campo que já estava ali duradouro, estabelecido, com um número já significativo de publicações,
me deu claro que você precisa ter o campo metacientífico de referência para mobilizar essas questões. Tudo bem? E é claro, ao longo das discussões, e principalmente no caso hipotético, a importância de promover a pluralidade de perspectivas e cenários diferentes de reflexão. Um problema ético não tem uma única solução, ele tem várias soluções. Não significa que todas as soluções sejam possíveis ou adequadas ou recomendadas. Ainda assim, muitas delas têm diferentes considerações a serem feitas, diferentes consequências, e dependendo das condições, do que você tem disponível, você tem que tomar uma certa decisão ou um grupo de decisões. Então, era importante que os alunos percebessem, ao longo dessa discussão, e aí quem está ensinando tem que tomar clareza disso, que você tem que tentar mostrar todos os cenários possíveis, tudo bem? Isso vai ficar mais claro no caso do caso histórico. No caso hipotético, isso era claro. Só para vocês terem uma ideia, no caso hipotético, a gente pensou em mais de 10 decisões que a Mariana podia tomar e cada uma delas tinha consequências diferentes. É claro, algumas consequências eram em comum. Boa parte delas levaria à perda do emprego na Mariana, mas resguardaria a sociedade e a água e o ambiente que aquelas pessoas tomariam. Mas só para vocês terem uma ideia que várias decisões eram possíveis de serem tomadas envolvendo diferentes agentes. Um outro aspecto que é importante de ser promovido nisso é que, ao os alunos apresentarem suas decisões, as suas perspectivas, é importante a gente avaliar tanto os méritos quanto as limitações, que está relacionado muito a esse terceiro tópico que eu comentei, para tentar mapear, mostrar para eles que não é uma coisa simples, direta, fácil de ser tomada, tentar compreender, claro, na medida do possível, a complexidade da decisão. Não entender ela como uma coisa, só poderia ser dessa maneira, só existia essa decisão. Às vezes tem uma decisão que realmente é a melhor, mas é bom mapear essas diferentes perspectivas. Tudo bem? E aí, detalhando um pouco mais compreensões que eu tive a partir de cada uma daquelas abordagens. Por exemplo, na abordagem filosófica, ela foi muito focada nas questões e nas respostas da filosofia da química. Isso foi legal para promover o diálogo e filosofar sobre a química, trazer as considerações da filosofia da química. Mas, como eu adiantei a vocês, ela era quase sempre feita com questões de natureza abstrata, sem um contexto concreto para se pensar e fazer essas reflexões. Então, nessas aulas, o meu papel como docente era muito grande no sentido de mobilizar os alunos, pensar com eles, levantar questões com eles, trazer ideias para que eles pudessem participar. E aí, como eu comentei ali, está ali destacado, exigia uma maior interação do docente, porque os alunos, é um tema tão novo para eles que é até difícil formular questões. Então, sem um contexto concreto, isso ficava um pouco difícil. E como eu disse para vocês, depois disso, sendo professor aqui na Unifei, desde que eu terminei meu doutorado, fica mais claro a mim que a questão do contexto é essencial. Tanto é que hoje, quando eu levo isso para as minhas disciplinas, eu só foco na discussão já relacionada com o contexto, seja histórico ou contemporâneo com os alunos. Na abordagem histórica, foi bem interessante que o caso histórico lá do Thomas Midley, da produção do tetraetilchumbo e dos CFCs, que o caso ele conseguia caracterizar muito bem tanto o processo de obtenção, comercialização e as consequências sociais e ambientais da produção daquelas substâncias. E era muito claro para os alunos os riscos, as incertezas associadas às substâncias químicas. E elas tiveram consequências assim, palpáveis, nítidas, e que, inclusive, levou a cada uma delas serem proibidas. Hoje elas não são produzidas, não são comercializadas em nenhum local do mundo. Só que o caso histórico exige questões que quem trabalha com história da ciência sabe muito bem. Quando os alunos tendiam a olhar o passado como só poderia ser daquele jeito, não teria outra decisão que a pessoa poderia ter tomado. Em geral, os alunos interpretavam de uma maneira anacrônica, tomando como referência o que a gente já sabe hoje, o que a gente conhece hoje, para avaliar o passado. E aí, o problema ético poderia se esvair, ficar restrito só só poderia ser esse caminho. Não, eu tentava abordar com eles que existiam diferentes perspectivas, colocava diferentes cenários para eles pensarem sobre essas questões. Tudo bem? E aí, no caso do caso hipotético, um ponto que ficou muito interessante, e eu acho que é muito legal, que como fui eu que escrevi o caso, inspirado em situações e ideias que eu queria discutir com os alunos, ele tem flexibilidade de construção. O caso histórico, você vai
vai se amparar nos referenciais da história da ciência, nos historiadores, para você se fidedigno naquilo que você vai contar. Agora, o caso hipotético, ele dá uma margem para a criatividade, para você inserir os elementos, retirar os elementos que você julga que é importante para a sua discussão. Então, tem uma flexibilidade muito legal, que o caso histórico não permite contemplar. E nele, eu percebi que ele permitia aos alunos uma maior empatia, um maior engajamento, porque era uma situação, e eu vou mostrar um caso para vocês, que os alunos, se não viveram aquilo, conseguiam entender muito bem uma pessoa vivendo aquela situação. E aí era muito legal, porque, por um lado, era muito legal, mas também era muito difícil, que gerou discussões acaloradas. Pensem, os alunos pensaram em 10 decisões possíveis, e aí algumas eram extremamente conflitantes. E aí gerava-se uma série de discussão, e para o docente era difícil você conduzir essas discussões, gerenciar os diferentes pontos de vista. E eu também percebi que, mesmo sendo um texto de uma página, tem que se tomar cuidado, porque às vezes tem algumas informações lá que são importantes na decisão. E às vezes a gente fala, o aluno tem uma dificuldade para ler um texto de 10 páginas, às vezes tem uma informação muito essencial que passou batido, e aí o professor tem que reforçar em aula. Mas mesmo o caso hipotético, se tendo uma página, às vezes a gente tinha que trazer alguma informação que estava lá descrita, que ela ia ser importante para embasar a decisão, as reflexões. Então também tinha um problema de apreensão nas informações, e que tinha o papel do professor em trazer elas para as discussões. É claro, o que não estava lá no texto, a gente especulava, pensava em cenários diferentes, mas era importante articular principalmente com o que estava lá no texto, porque era a partir daquilo que a gente ia fazer as considerações. O que está lá, a gente não sabe, a gente não tem consciência, a gente não tem acesso. Tudo bem? E aí, só para vocês terem uma ideia da questão lá que eu falei do problema dos alunos de estarem distanciados no passado em relação ao caso histórico. Eu vou resumir aqui para vocês, mas depois a Thaís vai disponibilizar a apresentação, mas basicamente aqui o professor da disciplina, ele levantou uma provocação muito interessante, porque ficou claro que para os alunos, que quem tomou as decisões no passado estava enviesado, estava mal intencionado, e às vezes poderia estar, mas a gente queria colocar outros cenários diferentes. E ele falou o seguinte, eu vou fazer essa questão para vocês, vocês conseguem responder essa pergunta sem, digamos assim, tirando a ponto de vista que a gente está hoje, sei lá, a gente está distanciado 80, 100 anos, a gente sabe que esse negócio foi muito perigoso, causou problemas, foi proibido. Vocês conseguiriam responder isso retirando esse conhecimento de todas as consequências da situação, tentando se colocar naquele local, naquele momento que a pessoa estava? Esse é o problema da história da ciência, de interpretar o passado a partir daquilo que se conhece. Foi isso que o professor quis fazer. Daí a aluna falou, acho que sim, os alunos meio que balançaram a cabeça e disseram que sim. Mas ele colocou, então vamos lá. Se tem uma pessoa que está lançando um medicamento, aí aparece um médico na televisão falando, isso aqui é bom, isso é legal. Você hoje, quando vê um médico na televisão anunciando algo novo, você se pergunta para quem ele trabalha, quem paga o salário dele? Aí foi um negócio assim que a classe aqui quase caiu da cadeira com essa questão que o professor trouxe. Daí todo mundo concordou, não, boa parte dos estudantes diz não. E aí uma aluna responde, se ele defende uma coisa que todo mundo está falando, que faz mal, primeiro que eu penso, ele trabalha para a empresa. Daí o professor pergunta, você se pergunta isso? E aí uma aluna complementa, mas não é comum as pessoas colocarem esse tipo de reflexão. Então, aquela questão de mostrar outros cenários diferentes para os alunos e mostrar para eles que o problema não é tão simples e direto como eles estavam pensando. Outro aspecto também é que, aí relacionando aos casos hipotéticos, é que as situações eram de uma página. Um caso hipotético, uma situação, um problema ético real, ele envolve mais fatores, mais circunstâncias, mais coisas que a gente tem que considerar. Mas mesmo ele tendo essas características, ele sendo uma idealização, ele permite desenvolver o raciocínio ético dos estudantes. E o que eu mais fiquei surpreso é que a situação que eu relatei da Mariana, que saiu da minha cabeça, uma aluna contou que viveu uma situação semelhante. E aí eu vou descrever aqui a vocês. Ela falou assim, olha, eu trabalhei numa coisa bem semelhante ao desenvolvido. Eu fazia análise de 5 porções e umas amostras lá estavam acima. Aí eu tentei refazer, aí ele, o seu chefe, meio deu a entender que eu devia colocar um número nas amostras. E eu falei que não ia fazer isso, e depois disso eu fui demitido. Então, percebam que ela se conectou com o caso da Mariana, que era uma situação idealizada, e contou para a gente, quando ela me contou isso, a cabeça explodiu lá na aula, que a gente pensou, putz, é uma situação que tem idealização, ainda assim não é a realidade, e ela contou uma situação que ela própria viveu, porque ela já tinha feito técnico em química e tinha trabalhado em análises, e que estava lá fazendo curso com a gente.
Então, é bem interessante isso, essa questão da realidade do caso, mesmo tendo as suas limitações, informações que a gente deixa de lado, porque a gente não vai detalhar tudo, a gente quer que isso seja feito numa aula de 1h30, 1h40, que é o tempo que as discussões se desenvolviam. Tudo bem? E aí, respondendo à questão lá da contribuição da ética aqui na formação dos estudantes, ficou bem claro que ela permite desenvolver tanto o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes. Por exemplo, no que diz respeito ao pensamento crítico, ficou claro que os alunos iniciaram... Pode falar, Thaís. Não? Ficou claro... Falhou um pouquinho, né, a sua voz agora. Para vocês falhou também ou só para mim? A internet? Me digam aí, me respondam. Observou se teve uma falha aí na transmissão? Tá normal? Para mim tá normal? Ah, tá normal. Então, sigamos. Eu consegui entender o conteúdo, só a minha internet que às vezes fica instável. Tá. Mas tá tudo bem, então. Desculpa, Evandro. Não, que isso. Eu já estou, inclusive, já encerrando, viu, gente? Só para ficar claro que aqui a minha internet não é muito boa. Às vezes pode dar... Fernando, eu vi essa pergunta, eu vou deixar para responder ela no final, tudo bem? Mas não se preocupa. Essa e outras questões que vocês tiverem, fica à vontade, a gente retoma, tá? É só para não perder a linha mesmo de raciocínio. Então, só concluindo aqui a questão do pensamento crítico e reflexivo, essa problematização que foi feita ao longo das aulas, dos casos, permitiu que os alunos entendessem os riscos e as incertezas associados à produção e disseminação das substâncias químicas. No caso dos CFCs, foram feitos vários testes que mostraram que eles não tinham riscos aos seres humanos. Só que nunca se cogitou que se aquilo fosse lá para a estratosfera, em condições de radiação ultravioleta, em contato com a camada de ozônio, aquilo poderia interferir na camada de ozônio. Isso nunca foi cogitado. Depois de muito tempo, começaram a ter estudos, investigações, isso se processou ao longo de mais de uma década, ficou claro que eles teriam influência nisso. Mas é um ponto importante desse tipo de discussão. Algo que também, até, digamos assim, era esperado, antes das intervenções, antes dessas discussões, os estudantes não cogitavam a existência de problemas éticos específicos à química. Eles não conseguiam nem responder essa questão, não era algo nem formulado por eles, esse tipo de discussão, de reflexão, de posicionamento. E aí, é claro, com essa discussão, ficou claro que isso começou a ter um início. É claro, eu destaco que foram poucas aulas. A aprendizagem não é um negócio que acontece de uma hora para outra. É uma coisa que demanda tempo. Eu plantei algumas sementes aqui, mas eu não esperaria já ter uma visão extremamente refinada, detalhada sobre a ética química. De qualquer modo, a gente plantou aqui as sementinhas. Outra coisa que eu percebi nas falas dos alunos, que aquelas discussões, tanto da filosofia da química, mas também dos casos, elas começaram a aparecer na fala dos alunos, nas argumentações, os problemas, as perspectivas, as ideias da ética química. Então, termos, conceitos, ideias que eu utilizei ao longo das aulas, começaram a aparecer ou na fala ou nas respostas escritas nas atividades desses alunos. Então, eles começaram a refletir sobre aquilo. E eu achei muito interessante que eles começaram a pensar como é que a gente pode minimizar essas questões relacionadas à produção das substâncias. Então, eles propuseram uma série de medidas para minimizar os riscos envolvidos na produção e disseminação das substâncias químicas. Só para destacar algumas conclusões, algumas considerações que eu consegui fazer a partir desse trabalho aqui. Mas tem mais coisa, tá, gente? Eu estou trazendo os que realmente mais me chamam a atenção, mas tem mais ideias aqui. E aí, para quem tiver interesse, aí eu já vou encaminhando aqui, já falei bastante, já acho que passou uma hora, né? Quem tiver interesse em conhecer mais, eu citei de uma maneira bem tangencial algumas referências, e tem muito mais referência. Está disponível aqui o link para acessar minha tese, e aí vocês vão perceber que na minha tese tem vários outros capítulos disponíveis. Vou mandar no chat, pode deixar que eu mando, viu, Raquel? Tem vários capítulos lá que não falam necessariamente da ética química, foi uma construção até chegar na ética química. São só os meus 2 últimos capítulos que eu foquei aqui nessa apresentação, mas tem outros, falando sobre a natureza da ciência, falando sobre a história da ciência, a filosofia, a sociologia da ciência na educação e ciências, tem muita coisa, mas que eu não falei aqui. E aí, para quem não tem, às vezes, uma tese tem que ter muito interessado no assunto para você ler ela. Então, eu entendo que, no fim, o meio de maior fácil acesso é o artigo, e aí eu tenho esse artigo que foi publicado recentemente na Química Nova, que foca especificamente
sobre o que eu abordei na apresentação de hoje, e é claro, aí com os referenciais, trazendo mais algumas informações que por questões de tempo não foi possível de abordar. E aí, é isso, e aí eu deixo para vocês, essa imagem eu utilizei no final da minha defesa de doutorado, que é uma imagem que ela faz referência ao alquimista, ao Sindivógios, que ele está ali apresentando a pedra filosofal, e eu fiz uma brincadeira ali, coloquei minha tese, porque, enfim, foram 4 anos de trabalho, com várias dificuldades para serem enfrentadas, e é uma imagem que, inclusive, não sei se vocês vão perceber, mas eu tenho ela aqui, inclusive, na minha sala, que tem um significado, não só para mim, mas também para o meu grupo de pesquisa lá da USP, e para o meu orientador, então, sempre faço menção a elas. Mas é tudo isso para dizer que eu agradeço o convite, a participação, e agora a gente pode começar a conversar. Eu sei que vocês têm questões, já foram feitas alguma, e eu posso passar para isso agora. Acho que é isso. Thaís, se quiser falar alguma coisa antes, fica à vontade. Bom, claro, agradecer, né, Evandro, pela apresentação, um tema tão importante que a gente não tinha contato. Então, gente, ó, vamos bater palma, né? Muito legal, Evandro. Aí a gente fica tão... né, eu fiquei super curiosa. Como será que é esse caso hipotético? Quais são essas questões? Então, você vai só pincelando. Eu falei, vou ter que ler a tese, porque como é que faz, né? Muito legal.